Olá pessoal! Bom, ontem vocês devem ter acompanhado o depoimento da Joyce Hasselman lá no Senado, na CPMI das fake news. E foi muito importante a fala dela, porque ela apresentou provas, pelo menos recibos ou evidências muito fortes de coisas que ela tem conhecimento, mas vamos deixar tudo de lado agora e pegar alguns pontos que são muito importantes na fala dela, né? Um dos pontos que são importantes é o fato de que usam robôs. Há um sistema, uma metodologia sendo aplicada para disseminação de conteúdo falso. Outro ponto muito importante é que em algum momento questionaram a Joyce sobre mas esses conteúdos estão sendo são feitos aqui no Brasil, mas eles são disseminados a partir do Brasil, para detectar, né, os IPs, descobrir os IPs são brasileiros. Teve alguma coisa nessa linha, né? E ela falou, não são brasileiros, mas não posso afirmar, porque, obviamente, jornalista precisa preservar a fonte. Vamos levar em consideração que em agosto do ano passado, o Eduardo Bolsonaro se encontrou com um cara chamado Steve Bannon. A mídia fez um barulho gigantesco por causa do Steve Bannon no ano passado. Você sabe quem é esse cara? Provavelmente não, ou não se lembra, mas vamos lá. Cambridge Analytica. Vocês já ouviram falar? O Bannon fazia parte do board da Cambridge Analytica. A Cambridge foi aquela empresa que no meio do ano passado teve um problema com o Facebook de vazamento de dados muito grande e que eles utilizaram os dados do Facebook de maneira talvez, muito provavelmente legal, e por conta disso a Cambridge fechou. Não significa que a Cambridge tenha desaparecido, tá? Ela fechou e no lugar dela tem uma empresa nova chamada Emerdata. Então o board da Cambridge fundou a Emerdata e deram continuidade no negócio. A Cambridge Analytica, com o Steve Bannon, e você pode buscar pelo histórico do Steve Bannon para linkar, e tem milhões de referências na internet, é muito fácil achar as informações. Ele é um cara muito relacionado com o mercado financeiro, de inteligência do mercado financeiro. E ele tinha um site de extrema direita lá, com conteúdos e tal. E a Cambridge Analytica, ela usa a inteligência artificial para trabalhar com um conjunto muito grande de dados que ela tem. Qual o produto da Cambridge Analytica? Ela vendia político. Como assim? Mas como que a empresa vende político, né? Tem empresas que utilizam inteligência de mercado para vender melhor o produto, para fazer um melhor marketing do produto, né? Então imagina a seguinte situação, né? Eles coletaram muitas informações de muitas pessoas no Facebook, aí na casa de milhões, 50 milhões de usuários ou mais, e eles trabalharam essas pessoas. Mas como que eles conseguiram essas informações das pessoas para saber como direcionar a campanha de marketing para esse cara, né? Por acaso, você já fez algum daqueles testes de Facebook para dizer qual o filme mais legal que faz sentido para mim? Gosto mais de Harry Potter. Eu sou Viking X. Se eu fosse cantor, eu seria a Mariah Carey. Sei lá, mas muita gente já fez esses testes de YouTube, de Facebook, né? Esses testes de Facebook, eles eram utilizados pela Cambridge para coletar informações muito pessoais das pessoas e montar o perfil psicológico das pessoas. Então imagina só, você pega muita informação pessoal, então você sabe o que a pessoa gosta no detalhe, ou o que ela tem medo, ou os lugares que ela gosta de frequentar, por tipo de filme, você monta o perfil psicológico da pessoa. Aí você monta campanhas de acordo com o gosto dessa pessoa, já que você sabe muito sobre ela. Você usa o próprio recurso do Facebook para direcionar essas peças para a pessoa. Então quando ela vê uma propaganda, ou seja uma notícia falsa, ou uma notícia verdadeira, ou uma notícia mixada, porque o pessoal vem mixando muita informação verdadeira com as informações falsas. Aí você recebe aquilo numa linguagem que para você é natural. O que você faz com aquilo? Você passa para frente de uma maneira muito simplificada. E quando isso sai do Facebook e cai, por exemplo, no WhatsApp, você não tem mais a origem. Porque quem compartilha aquilo com você é o seu tio, é o seu pai, é sua mãe, seu irmão, uma pessoa que você confia. Então, a pessoa mandou para você, aí a gente é preguiçoso, a gente acha, quem tinha que ter checado era ele. Então, se ele me passou, é verdade, vou passar para frente. E essa coisa, ela vai se disseminando, né? Então, olha só que loucura. O Steve Bannon, ele foi o estrategista de campanha do Trump. Por isso que o Eduardo Bolsonaro foi lá conversar com ele. Ele até fez um tweet e falou, quem sabe uma parceria no futuro. Importa que o Bannon era um especialista em
comportamento. Uma das coisas que os caras vendiam, e eles vendiam para governo, a Cambridge Analytica, ela faz parte de um grupo chamado SCL. E esse grupo SCL, ela vende produtos para governos, para militares, inclusive em mudança comportamental. Como alterar o comportamento de uma pessoa. Então você é uma pessoa que está lá de repente um pouco mais alinhada, um pouco mais para o extremo, um pouco mais para a esquerda. Eles conseguem montar peças que fazem muito sentido para você. Por quê? Porque ela está dentro das suas crenças. Eles sabem o que você acredita. Se você acredita em disco voador, se você acredita até em terra plana. Imagina os caras criarem peças que são atrativas para você e reforçar esse seu comportamento para guiar o seu comportamento para um lado mais extremo. Quando vai para o extremo, acontece essa polarização e essa guerra de tão polarizado que a gente está. Ou é extremo um, ou é extremo outro. E não existem nuances entre eles, né? Bom, vamos voltar para o tema do marketing. Então, Cambridge Analytica era uma empresa especializada em dados. Inteligência artificial, fazer mineração de dados e trabalhar os dados. Eles conseguiram esses dados das pessoas através de testes, joguinhos, para entender tudo que as pessoas gostavam. Pegaram todos esses perfis, montaram e começaram a criar peças e campanhas publicitárias para vender políticos e o tema que o político queria abordar de acordo exatamente com o que você gostava. Por isso que você consegue tanta aprovação, você consegue realmente mudar o resultado de uma eleição com isso. Tanto que o Bannon ficou super empenhado direto no Brexit, né? E nas eleições do parlamento. Tem até notícias dizendo que ele está, ou pelo menos tem muita evidência, de que ele é envolvido com as campanhas do Brexit e do parlamento europeu. O Bannon também tem umas correlações, ele está sendo investigado, umas correlações com os russos. Então lembra quando eu falava, a campanha do Trump foi, as fake news foram feitas pelos russos, disseminadas pelos russos. Só que a Cambridge Analytica, ela montou todo aquele esquema de conteúdo e ela pode ter sido disparada, de repente, de bases de outro país. Não é muito mais fácil, não faz muito mais sentido para a narrativa que você botar a culpa nos russos para qualquer coisa, mesmo que seja no Brasil, né? Então, quando esses caras, o próprio Eduardo Bolsonaro vai e diz que começa a se aproximar do Bannon, por alinhamento ideológico, né, uma direita bem extrema, fala assim, de repente vamos fazer uma parceria, vou aprender um pouco de mídias sociais com esse cara, fazer uma parceria e tal, e hoje faz parte do The Movement lá do Bannon. Será que esses caras não utilizaram recursos de inteligência obtidos ilegalmente, muita vezes, pelo Cambridge Analytica, que já até fechou, mas que a sua existência continua através da Emerdata, para arrematar esse assunto? O que a Joyce começou a falar ontem, se você ligar algumas outras coisas e acontecimentos que vêm, que tá na história, e você pode checar isso, tá na internet, o encontro do Bolsonaro com o Bannon, o histórico do Bannon, quem é Steve Bannon, quais as empresas esse cara esteve relacionado, o site lá que ele fazia parte. Hoje ele teve uma briga com o Trump lá, mas ele foi muito influente no governo, principalmente na campanha do Trump, né? Quem foi Cambridge Analytica? O que a Cambridge Analytica fez, né, que levou ao fechamento dela, esse escândalo do Facebook com o Cambridge Analytica, né? Isso tudo está na internet, tá? Quem levantou o tema, inclusive, até queria falar, o Gilmar Lopes, ontem, ele me chamou, ele falou, você viu esse vídeo? E por acaso, eu tinha visto esse vídeo na época da campanha, antes do segundo turno, e o cara do vídeo, o Slow, ele já dizia, falou assim, a campanha já está decidida. E está decidida por causa disso, onde ele fez um baita de um vínculo. E quando a Joyce chega ontem e diz, tem coisa, provavelmente do exterior, tal... Gente, eu não tenho dúvida, tá? Existem mecanismos de manipulação em massa, né? Porque uma das coisas que a SCL faz, que era dona da Cambridge Analytica, era modificação comportamental. Esses dois temas, eles estão inclusive numa palestra que eu tenho, chamada Transparência versus Privacidade. E o tema dela em inglês fica Transparency versus Privacy, The Conflict. E eu fiz essa palestra no Blockchain Week lá em Barcelona, e eu cito esses casos, eu trago o caso do Cambridge Analytica, trago as falas da diretora do Cambridge Analytica, que foi quem delatou o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo com o Cambridge Analytica, né? Trago também nessa palestra informações sobre como eles estão promovendo
alteração comportamental das pessoas com uso e abuso das informações pessoais que as pessoas deixam nas redes. Sabe? Jogando um joguinho de Facebook. Quem imaginar que um teste de Facebook tão bobo poderia induzir ou levantar tantas informações sobre você? Até a cor que você mais gosta. Nesses testes, qual a cor que você mais gosta? Ah, é amarela. Então amarelo significa blá, 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 blá. O fato de ter dado amarelo e eles terem um perfil de quem gosta de amarelo influencia na hora que vai se criar uma campanha. Ele faz uma campanha para o cara que é do campo. Depois ele seleciona as pessoas lá de 27 a 28 anos que moram na cidade, em centro urbano, que gosta de armas, que tem medo de ficar em casa sozinho, que não assiste filme de terror, e prepara uma campanha para esse cara para incutir um medo nesse cara. Olha só, você precisa de armas porque sua casa vai ser invadida. E é uma verdade, não é uma mentira, tá? Vamos pegar São Paulo, lugar super perigoso, o pessoal pode invadir tua casa, Rio de Janeiro, é o caos, né? Então, qual a melhor forma de você se defender? Tendo armas em casa. Só que a forma como isso é colocada para você é uma. Quando vai para o cara do campo, eles, olha, podem invadir o seu terreno, é o MST que está invadindo. E realmente eles estão invadindo. Como que você se defende? Com armas. O mote de pegar a pessoa é a mesma. Vamos usar as armas porque as pessoas gostam de armas. Só que como que eu vou me comunicar com ela? Ah, para o cara que mora na cidade, eu vou fazer uma comunicação deixando ele com medo de ficar sozinho em casa porque ele pode ser invadido e ele precisa defender a família. Para o cara que está no campo, porque ele vai ser invadido pelo MST e vai perder suas terras. Então, quando você monta a campanha sabendo exatamente como que você vai se comunicar com a pessoa, você não precisa fazer só fake news. Você pode ter muita verdade no conteúdo, aí você dá aquela do aumento, mas não invento, e a pessoa ela acaba consumindo aquele conteúdo muito mais facilmente. E aí que mora o perigo. Arrematando, assistam a apresentação da Joyce, deixem de lado esse besterol político, direita, esquerda, que é. Foquem, tenham discernimento de focar no conteúdo sobre como é a mecânica da disseminação de conteúdos falsos existente. Ok. Segunda coisa, tenham em mente que existem empresas que foram fundadas e que o trabalho delas é minerar esses dados com inteligência artificial para usar as suas informações pessoais que são coletadas de uma maneira super simples contra você, para fazer marketing. O produto delas, políticos, eles vendem políticos, eles vendem ideologias e fazem você reforçar essa ideologia. Então, quando a gente fala que a informação, a mentira, ela tem sido utilizada para manipular a opinião pública, é dessa forma que ela acontece. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se os caras usam inteligência artificial com dados justamente para criar informações para você, a gente quer utilizar também inteligência artificial e dados para combater esses caras, né? Então a gente quer utilizar o poder das pessoas navegando e vendo e marcando aqueles conteúdos que parecem suspeitos para que o próprio sistema faça uma verificação e uma correlação. A gente quer ajudar as pessoas que se um conteúdo começou a pegar muita atração, por exemplo, no Facebook, quem estiver navegando no Twitter vai ser notificado que aquele conteúdo é falso. E vice-versa, né? Para que a gente não deixe esse conteúdo chegar, por exemplo, no WhatsApp, onde você perde o controle. Mas se a pessoa estiver utilizando o WhatsApp Web, a gente consegue ajudar essa pessoa. Porque a fonte não passa a ser o cara que postou primeiro lá. Ah, foi o YouTuber. Vamos descer o pau no YouTuber nos comentários. Vamos queimar o filme do cara. No Twitter, você sabe qual é a origem. Quando vai pro WhatsApp, a origem é a última pessoa que te passou. E aí vai ser seu parente, seu pai, sua mãe. E aí você vai ter uma bela briga no Natal, porque vai ficar todo mundo de bico um pro outro no Natal e acabar com o Natal de todo mundo, né? Então isso não acontece. Você não pode... As pessoas não saem quebrando pau com o familiar que vê todo dia. Então a gente precisa conseguir parar esse conteúdo quando ele começa a ganhar atração. E a gente precisa utilizar o mesmo tipo de inteligência artificial, aprendizado de máquinas, onde eles consigam trabalhar esses conteúdos, verificar que esse conteúdo é o mesmo, checar a origem de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que apenas as agências de checagem fazem. Porque as agências de checagem, elas utilizam jornalistas que vão a fundo e o trabalho deles é fundamental. O trabalho que eles fazem é muito manual, é muito demorado.
Por exemplo, a agência Lupa, que tem uma capacidade enorme de checagem de fatos, está conseguindo checar 40 fatos por mês. É muito pouco. A gente precisa aumentar a velocidade, a gente precisa conseguir parar esse conteúdo antes. A checagem ela tem que acontecer pelos jornalistas para trazer aquele embasamento todo. A gente não está descartando isso, ele faz parte, isso enriquece. Só que o que a gente quer fazer e o que a gente vai fazer com essa campanha é montar um aparato tecnológico para que essas notícias elas sejam paradas logo no início. A parte muito boa disso é que tanto eu quanto o Original My, a gente já trabalha com isso há muitos anos. Outra notícia interessante é que o TSE, na verdade o WhatsApp, solicitou ao TSE que faça uma regulação e proíba o envio de mensagens em massa. Isso adianta? Não adianta. Adianta o TSE proibir? Porque o WhatsApp só vai poder botar uma ferramenta de controle de conteúdos que começam a ganhar atração se o TSE criar uma lei. Mais uma lei? O Brasil não tem lei suficiente? Precisa de uma lei para resolver isso? A autorregulação, o mercado não consegue se resolver? Consegue, óbvio que consegue. E consegue com inteligência, ferramentas adequadas e trabalho colaborativo. É isso que a Original My está investindo. E é isso que a Original My coloca no ar com uma campanha, quando a gente vem com a hashtag Facts Matter, a gente diz que o conteúdo importa, o fato importa. Bom, para encerrar, a campanha está no ar, quicante.com.br/fake news. Deixa lá sua contribuição com R$10, você ajuda a parar essa disseminação de fake news. O tempo é curtíssimo, a gente só tem dezembro. Vamos correr, deixa lá sua contribuição, R$10. R$10 faz toda a diferença para que a gente possa combater as fake news nas próximas eleições.